Só que quando Elias volta, tem toda aquela passagem dele exterminar os profetas de Baal, todos os demais profetas. A gente vai ter uma situação agora. Entra no cenário a Jezabel, que vai perseguir Elias. Porque Jesus ele diz assim, quando vires a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, ele diz assim, os que estiverem na Judéia fujam, os que estiverem nas casas, precisam sair, os que estiverem nos telhados não entrem na casa para pegar qualquer coisa. Então como é que você vai estocar alimento se está na sua casa? Não faz o menor sentido. Daqueles que saíram do Egito depois de ver a mão poderosa de Deus, a Bíblia diz ali que teve pessoas que murmuraram. Vai ter gente murmurando, vai ter igreja murmurando no deserto, irmãos. Vai ter pessoas que não estão bem firmadas no deserto. Paz de Cristo, meus irmãos, mais uma vez aqui pelo canal Reino de Deus e canal Graça e Conhecimento. A gente vai trazer um vídeo aqui muito interessante para vocês, irmãos, que muitas pessoas têm perguntado para nós sobre a questão do deserto, se isso é literal, se isso é espiritual. Então a gente achou a necessidade de estarmos trazendo aqui para os irmãos, para que os irmãos possam compreender um pouco melhor sobre esse tema. Então quando a gente fala de deserto, a gente sabe que a Bíblia ela tem um contexto muito amplo no que diz respeito às profecias, principalmente relacionadas ao tempo do fim. Em todas as Escrituras, como a gente vai demonstrar hoje aqui, existe uma figura, uma tipologia apontando para o tempo do fim conectada a esse assunto do deserto, Então a gente vai tentar ler algumas passagens, a gente vai falar um pouco de algumas figuras e mostrando como isso está reservado para a igreja antes da vinda de Jesus. Então a gente pode perceber que na Escritura, muitas vezes Deus fala da questão do deserto. O próprio Jesus, quando ele foi tentado por Satanás, a gente vê que ele ficou 40 dias e 40 noites e foi tentado por Satanás. Então na verdade o deserto ele representa esta questão da tentação. Por quê? Porque é o lugar onde a pessoa ela vai estar sozinha com Deus. É quase aquilo que Jesus fala, Que quando nós oramos, nós devemos estar no nosso quarto, sozinho com o nosso Pai. Então nós percebemos que basicamente era o que Cristo fez. Ele esteve no deserto sozinho com o Pai. Porque o deserto é o lugar onde a pessoa ela vai estar com Deus, onde vai haver a provisão da parte do Senhor. Então nós vamos tentar entender isso. Eu vou ler o primeiro texto aqui, irmão. Vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 12, verso 6. É um texto que a gente utiliza muito no canal dos irmãos, que diz assim: A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele sustentasse durante 1260 dias. Nessa primeira parte de Apocalipse 12, a gente tem essa expressão. Apocalipse, lá pelo versículo 14 em diante, ele vai voltar a falar da mulher e ele também vai reforçar a mesma ideia que o Israel leu, Ele vai dizer assim, que quando o dragão viu que havia sido lançado à terra, ele começou a perseguir a mulher que dera à luz um menino. E foram dadas à mulher 2 asas como de grande águia, para que ela pudesse voar para um lugar. E esse lugar é que a gente vai falar hoje, que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo fora do alcance da serpente. Então vê que tanto o texto que o Israel leu no início do capítulo 12, como esse que eu estou lendo mais para o final, os dois estão apontando para um deserto. Então a gente percebe que aqui existe essa questão clara do deserto. Então muitas pessoas, irmãos, têm mandado mensagem para mim dizendo que não, nós vamos ter que fugir para um deserto literal e que vai existir de fato um deserto onde as pessoas vão. Outras vão dizer, não, isso é apenas espiritual. Outras nem sequer sabem que isso existe, Então a gente vai tentar abordar um pouquinho desse assunto aqui. Eu sei que muitas pessoas têm, quando se trata da escatologia, quando se trata da questão do fim, elas têm esse entendimento, do que seria esse deserto. Então a gente vai falar sobre isso aqui agora. Então a gente pode perceber aqui que existem algumas coisas importantes, Que é justamente a mulher, ela foge para o deserto. Isto, irmãos, naquele contexto é uma relação com a questão dos últimos dias. É uma relação com a questão do fim. Por quê?
Porque nós estamos vendo que aqui está acontecendo basicamente aquilo que aconteceu lá no Êxodo, lembra? Que Deus ele tirou Israel do Egito, e quando ele tira Israel do Egito, você percebe que acontece o seguinte, ele vai ser conduzido para o deserto. E a outra questão aqui é que fala que Deus lhe preparou um lugar. Esse lugar preparado, basicamente, é a questão do deserto. E ele enfatiza aqui um tempo durante 1260 dias fora da vista da serpente. Tá? Então o deserto, como eu falei, é um lugar onde você vai estar sozinho com Deus. É um lugar onde, como se você estivesse fora do sistema, é um lugar onde você está fora da questão do sistema, do mundo como um todo. Você se afasta de tudo. Inclusive esse cenário que nós estamos aqui hoje é um cenário propício para isso, porque a gente está fora, né, do contexto da cidade, fora do contexto do mundo. Nós estamos aqui diante da criação do Senhor, a gente pode ver que tem algumas ovelhas atrás, não é mesmo? Então isso é a criação de Deus. E hoje o mundo, ele criou muitas coisas, criou muitos sistemas, muitas cidades que têm afastado as pessoas de Deus. Então nós vemos aqui fora da vista da serpente aqui o que? Nós percebemos que hoje as pessoas elas estão totalmente conectadas a celulares, tablets, informática. Deus está tirando as pessoas desse contexto e levando para um contexto onde as pessoas vão estar afastadas de tudo isso, porque é isso aqui pelo qual o inimigo hoje ele tem controle sobre as pessoas, redes sociais, bancos de dados e uma série de questões. Tá? Então o deserto representa isso, o lugar onde a pessoa ela não pode comprar, não pode vender, um lugar onde não se pode plantar e não se pode colher. É interessante a gente lembrar disso, né? Porque o texto que a gente acabou de ler, de Apocalipse 12, ele tem algumas nuances que são importantes a gente perceber. O texto ele diz assim que a mulher ela foi levada para um lugar, um deserto, fora da vista da serpente, local esse que Deus havia preparado para sustentá-la. Então, como Israel falou, a gente está num local propício para a gente falar disso, um lugar fora do sistema, mas a gente precisa lembrar que aqui está falando de um lugar que Deus havia preparado, porque hoje em dia a gente tem muita gente que tem ensinado que você tem que preparar um lugar, né? Que você tem que começar a estocar alimento, você tem que comprar uma casa num lugar retirado, afastado e tudo mais. Quando na verdade, esse é um entendimento errado, uma interpretação, uma leitura errada acerca das Escrituras. Porque quando a Bíblia fala sobre ir para o deserto, você vê que existe um tempo determinado, tá? Um tempo determinado e um local que é preparado por Deus, não preparado pelas pessoas de antemão. Inclusive tem algumas pessoas que elas vêm no canal, né? Quando a gente vai tratar dessa questão da provisão, veja, justamente Jesus ele fala assim para nós, não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque já basta cada dia o seu mal. Se Deus alimenta os passarinhos que não trabalham nem fio, quanto mais vós, homens de pequena fé, né? Então o que Jesus está dizendo? Que nós não devemos nos preocupar com as coisas no qual nós precisamos nos alimentar, comer. E no contexto do fim, você percebe que justamente o mundo ele vai estar preocupado com a comida, com a bebida. Veja, a marca da besta ela é justamente para que você possa comprar e vender. Para quê? Para você poder comer, você beber. Então algumas pessoas, por exemplo, vão usar o texto lá que fala que Deus mandou com que Noé estocasse alimento na arca, né? Guardasse alimento para os animais na arca. E outros vão usar o exemplo de que José, não é mesmo? Ele guardou alimento no Egito para que, agora então você tem uma prova de que você precisa estocar alimento. Não, não é isso que a palavra está falando. Porque Jesus ele diz assim, quando vires a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, quem lhe entenda, ele diz assim, os que estiverem na Judéia fujam, os que estiverem nas casas, precisam sair, os que estiverem nos telhados não entrem na casa para pegar qualquer coisa. Então como é que você vai estocar alimento se está na sua casa? Não faz o menor sentido. Cristo falou apenas que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. O contexto da arca, você tem algumas questões para entender. Imagine, irmãos, que você recebeu a ordem de levar muitos animais. Seriam tantos animais que aquela arca ficaria cheia de animais. São muitos animais. E quando você estocar aquele alimento, a quantidade de animais que vai ter na arca, aquele alimento não vai ser suficiente para tudo aquilo de animal. Aqueles alimentos, eles vão faltar para aqueles animais. Então você vê que dentro daquela arca, Deus estava mostrando o quê? O milagre, sim, da multiplicação do alimento que estava sendo feito ali. Porque não haveria a possibilidade de você alimentar todos os tipos de animais com aquela quantidade apenas de alimento que você poderia estocar. Então não daria. Foram muitos dias na arca, faltaria. E a outra questão é a questão de José. Muitos dizem, não, José estocou alimento no Egito, isso indica que nós temos que estocar. Não, não é isso. Ali foram ordens específicas para José, por quê? Porque Deus quis fazer com que o mundo passasse dificuldade, Deus quis fazer com que o mundo, naquele contexto, passasse fome, mas nós percebemos que José era aquele que ia
né, alimentar aquele mundo antigo. Por quê? Porque Deus estava fazendo uma figura de Cristo, que hoje nos alimenta. Então, Deus quis colocar todas as nações debaixo dos pés de José. Deus quis colocar todas as nações debaixo da provisão de José. Então, hoje, todas as nações estão debaixo da provisão de Cristo. Esta é a questão que nós estamos vendo lá. As pessoas dependiam de José, assim como dependem hoje de Cristo. Então, este é o sentido. Não há nenhuma ordem para você ficar estocando alimento para a grande tribulação. Isso é perda de tempo e falta de fé. Então aqui a gente vai ter uma questão que eu acho que ela conecta com o que você está falando, né? Perfeito. Quando a gente olha para as figuras no Velho Testamento, nós temos sim figuras que elas vão apontar para essa ida para o deserto e esse cuidado, essa dependência que a igreja, o povo de Deus vai ter para com Deus, né? A dependência de Deus, né? Diferente de José, como o caso que o irmão citou, aonde lá a figura do faraó não é uma figura do anticristo, né? Era um faraó bonzinho que estava do lado de José, né? Uma figura do próprio Deus. Uma figura... E José é uma figura do próprio Cristo. É isso aí, né? Então assim, ó, diferente, quando você vai para a situação de Moisés, nós vamos ter agora sim uma mudança no império faraônico, né, nos faraós, e aqui sim você vai ter então agora uma figura de um anticristo, né? A figura de um faraó que está apontando para um anticristo no tempo do fim. E aí Deus levanta um libertador, Moisés. E você vê que Deus ele vai levantar duas pessoas nesse momento, Moisés e Arão, como sendo figura de duas testemunhas, e essas duas testemunhas vão fazer sinais, inclusive Apocalipse vai falar das duas testemunhas, e ao citar um exemplo ela vai falar daqueles que vão fazer sinais, água transformar-se em sangue, quantas pragas quiser. Então você vê em Moisés tipificado a figura das duas testemunhas, Moisés e Arão. E quando termina de ter aquela libertação, o povo é conduzido para o deserto, você vê que Moisés, ao atravessar o mar, ele canta o cântico, né, que é conhecido como o Cântico de Moisés, que também vai aparecer em Apocalipse, o Cântico de Moisés. E no Cântico de Moisés, ele está relatando as coisas que Deus fez no passado, como Deus trouxe um livramento no passado, tirando o povo com mão poderosa e o conduzindo como conduzisse como com asas de águia, né? E o que a gente vê aqui? Aquela conexão, aquele link que conecta Apocalipse 12, a mulher sendo levada para o deserto com duas asas de águia, né? Com a saída do Egito, onde Deus levanta duas testemunhas e tira o povo do Egito, fazendo prodígios, sinais, né, pragas. Você vê como se Deus estivesse tirando com duas asas de águia e conduzindo na direção do deserto. Então aqui sim nós vamos ter uma figura que ela está conectada, né, com Apocalipse 12, com essa ida para o deserto, e aí a gente pode ver realmente a figura que o Israel comentou, que é aquela figura de uma providência, né, de uma dependência de Deus. Porque no deserto o povo vai depender daquilo que Deus manda do alto. Água que sai da rocha, maná que cai do céu, uma providência de Deus. E aqui eu vejo como será a ida da igreja para o deserto. Não é por aquilo que a gente pode estocar, não é a gente guardando provisão. Até porque, como Israel sempre diz, né, chegou a hora da corrida, não tem como você... Né, vamos começar a carregar um caminhão para poder fazer a mudança. Não tem isso. A hora que as pessoas tiverem que sair, quem estiver no telhado, desça, não volta para trás, não pega a capa, Tem que é hora da fuga, né? Inclusive queres, hoje, né, existem muitas pessoas na internet aí fazendo cursos de como é que você vai estocar alimento na grande tribulação, treinamento de estoque para a grande tribulação. Então é perda de tempo, porque a Bíblia fala que é o Senhor que vai levar a mulher para o deserto, e lá no deserto ele vai lhe preparar o sustento. E como é que as pessoas eram sustentadas no deserto lá, irmão? Não era com maná? Então veja, aquilo que aconteceu lá no passado, irmãos, aquilo que aconteceu lá no tempo de Êxodo, vai voltar a acontecer no futuro. Não sei se é exatamente igual, mas como nós vimos lá o maná caindo do céu, nós vamos ver o Senhor provendo nos últimos dias. Nós não vimos a água da rocha que dava no deserto, porque Deus vai fazer a mesma coisa. Então as pessoas hoje elas estão preocupadas em estocar o seu alimento para a grande tribulação, mas esquecem da provisão de Deus. Irmãos, isso é o quê? É você não exercitar a sua fé, você ficar aí confiando na sua própria mão. Mas é a mão do Senhor que vai prover. Tanto que as pessoas no deserto, elas estavam confiando em si mesmas, elas diziam, nossa,
Será que nós vamos morrer de sede? Será que nós vamos morrer de fome? E lá em Deuteronômio capítulo 32, se eu não me engano, vai dizer que Deus fez com que eles passassem fome e sede para humilhar eles, para ver o que estava no coração deles. Então as pessoas elas querem prover com a sua própria mão, sendo que a palavra diz que é Deus que vai sustentar. E olha só uma coisa que é interessante, tá? Antes da gente partir para a próxima figura que o Israel vai ler agora, em Moisés nós temos uma coisa que eu fico pensando que vai ser glorioso, vai ser tremendo demais, no período dessa ida para o deserto, desse lugar afastado do sistema, né? Que é a questão da intervenção divina no meio do povo. Porque pensa só, quando o Moisés ele vai em direção ao Egito, a Bíblia diz assim, ó, que tinha, quando ele sai do Egito, ele vai para o deserto, tinha coluna de fogo. Né? Tinha coluna de fogo. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acompanhava o povo, certo? Uma nuvem que acompanhava eles. E aí eu fico pensando, porque quando nós vamos ver daqui a pouco na figura de Elias, que é outra figura das duas testemunhas que Israel vai ler, nós vamos ver essa mesma figura, anjos acompanhando no deserto. Você citou Jesus no deserto, né? Jesus, 40 no deserto, dias. Ele foi servido pelos anjos depois, né? Servido pelos anjos. Gente, imagina só a igreja que aprender a confiar em Jesus. Por isso que Jesus diz, né? Quando voltar o Filho do Homem achará fé na terra, é aquela questão de aprender a depender, dependência total do Senhor. A igreja ela vai ver intervenções divinas, né? Ela vai ver o poder miraculoso de Deus como a igreja de agora não vê. Sabe, aquela questão dos anjos acompanhando, sabe? Imagina o que é você ser servido ou acompanhado por anjos num deserto onde a única dependência, o único socorro é Deus, né? Entende? Então olha só, agora o Israel vai falar sobre outra figura das duas testemunhas e também conectada ao deserto, né? Então olha que interessante, lá em 1 Reis, capítulo 17, a partir do primeiro verso, claro que você pode ler o contexto todo, a gente não vai conseguir ler todo aqui a princípio, mas você pode ler aqui, depois você vai entender. Aqui você vê um exemplo, né, da provisão de Deus, porque diz assim, isso está no verso 1. Então Elias, tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então Elias ele estava trazendo uma ordem, ele fez uma oração de que não haveria chuva em Israel. E o que isso significa? Que Deus ele estava fechando o céu para que a chuva não caísse. Se não tem chuva, o que nós não temos? Colheita. Nós temos literalmente uma seca na terra. Nós estamos vendo literalmente uma fome que está acontecendo na terra. Porém, para Elias vai dizer o seguinte, veio-lhe, porém, a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde junto ao rio a torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e eu ordenarei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou e habitou junto à torrente de Queribe, na fronteira do Jordão. E os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Então aqui a gente tem algumas figuras, olha que interessante. No deserto, Deus fez com que viesse, né, o pão do céu, que era o maná. Elias está sendo alimentado com o pão que vem dos corvos. É uma figura do pão que vem do céu, porque é os corvos que trazem. Ele foi alimentado com carne, uma relação com o corpo de Cristo. E ele também bebia da torrente, uma relação com o Espírito Santo. Então veja, enquanto o mundo estava ali naquele contexto de Acabe, de Jezabel, estava passando por dificuldades por causa da seca, Elias estava sendo sustentado por Deus. Elias estava sendo sustentado pelo Deus e Elias em nenhum momento guardou nada. Você percebe? É a provisão de Deus, tá? Então isso é o deserto. É aquele momento onde Deus ele vai prover para você, né? Onde você não precisa se preocupar em colher e em plantar, porque isso vem do próprio Deus. É a mão de Deus que vai fazer. Os profetas dizem que o Espírito vai ser derramado sobre os servos e que por causa da fé deles, Deus ele vai brotar, vai fazer com que brote plantas, vai fazer com que nasçam mananciais de águas no deserto. Percebe a relação da provisão de Deus? E nós vamos ver aqui que neste contexto, depois eu vou resumir aqui, não precisa ler, nós vamos ver a questão da viúva de Serepta. E esta questão da viúva de Serepta, nós vamos ver justamente isso. Nós vamos ver que Elias vai ter com aquela mulher, né, aquela viúva, e naquele contexto ela estava preocupada de que faltaria o azeite e que faltaria a farinha. E Elias deu a ordem, falou diante da profecia do Senhor, ele disse que não faltaria nem azeite e nem farinha, e ela comeria todos os dias daquele azeite e daquela farinha, enquanto ele permanecesse com ela.
Por quê? Porque será provisão. Deus, ele multiplicou o alimento, ele multiplicou o azeite, ele multiplicou a farinha. Então é isso basicamente que é a provisão de Deus. O mundo todo estava em caos, enquanto Elias e esta viúva puderam se alimentar daquele alimento que era multiplicado. Então olha só que interessante. Nós temos essa figura de Elias sendo sustentado primeiro por corvos, água, né? Assim como Moisés lá, pão do céu e a pedra que seguia eles, a água da rocha que seguia eles, né? E Elias, nós vamos ver a mesma figura. Lá em Apocalipse você tem a figura das duas testemunhas. Uma fazia pragas, água ficar em sangue. A outra diz que tinha o poder de fechar os céus durante os dias da sua profecia. O que acontece com Elias, conforme Israel citou. Mas aí nós temos uma figura bem interessante. Por quê? Elias, durante 3 anos e meio, os dias da sua profecia, ele fez com que os céus se fechassem por meio da sua oração. E Deus atendeu. Só que quando Elias volta, tem toda aquela passagem dele exterminar os profetas de Baal e todos os demais profetas. A gente vai ter uma situação agora. Entra no cenário a Jezabel, que vai perseguir Elias. Né? E você percebe aqui uma figura da última semana de Daniel, onde você tem na primeira metade da semana as duas testemunhas profetizando com poder, ninguém consegue parar elas, e daqui a pouco parece que vira a chave, da metade da semana em diante você tem ali uma perseguição. Basicamente é isso que vai acontecer. Aqui em Elias você vê isso tipificado, porque a partir dos profetas de Baal, agora Elias vai ser perseguido. E Elias, volto a dizer, o que acontece com Elias? Ele vai fugir para uma região que é desértica, né? Isso. Então você vê ali, ó, por exemplo, se você quiser ler, depois você pode ler, não sei se talvez vamos ler, mas 1 Reis 19, do 3 em diante, você vai ver que ele está contando ali como Jezabel se enfureceu, como ela começou a transpirar ameaças de morte. Elias, mesmo sendo homem, a Bíblia diz que Elias era homem como nós, né? Elias teme pela sua própria vida, ao ponto de que ele se coloca debaixo de uma árvore e ele pede a morte, ele quer morrer. Então, você vê que nesse instante acontece aquilo que a gente falou pena agora. Um anjo vem servir a Elias. E o anjo vai fazer o quê? Ele traz pão e água para Elias. Novamente nós vemos o que falamos sobre Moisés, o que viemos falando até agora. Uma provisão do alto. Deus mandando sustento. Você não precisava ter estocado. Elias não teve que estocar antes de fugir para o deserto. Pelo contrário, você vê uma providência de Deus. E aqui a gente vê a mesma figura que aconteceu com Moisés. Né? O que a gente vê? Você lembra que quando Moisés ele vai para o deserto, Moisés ele vai para um local específico no deserto, que era o Monte Sinai. Né? Deus tira o povo do Egito e conduz eles até o Monte Sinai, onde Moisés ele vai jejuar ali 40 dias. Né? Ele sobe o Monte Sinai, ele fica lá 40 dias jejuando. A mesma figura de Jesus quando vai para o deserto, 40 dias. E você vê que aqui em Elias a mesma coisa. Elias vai para o deserto e ele parece que ele vai jejuar, ele fica ali 40 dias. Né? Com aquele alimento ele anda 40 dias e olha aqui, coincidência. Jesus ele vai jejuar durante 40 dias e 40 noites, né? 40 dias e 40 noites. E aí você vê que Elias, quando ele vai para o deserto, ele vai para o mesmo lugar que Moisés quando ele vai para o deserto, para o Monte Sinai. Né? A Bíblia fala do Monte Horebe, que faz parte da cordilheira do Monte Sinai, faz parte do Monte Sinai. Exatamente. E é interessante que aquilo que aconteceu com Moisés lá, que ele subiu no monte, e Deus falou com ele, Elias também passa pelo mesmo processo. E os dois são alimentados. Na caverna, Moisés né? fica 40 dias e 40 noites de jejum. Então, são relações. Então, você vê uma ligação de Elias claramente com Moisés. Então, nós vemos todas essas relações, tá? Aqui em relação a Moisés, relação a Elias. E a gente vê essa relação com Cristo, tá? Então, essa relação, elas estão presentes lá das duas testemunhas. Malaquias capítulo 4, nos últimos versos, aqui citando de cabeça assim... Vai dizer mais ou menos assim, atentai-vos para Moisés, meu servo, o qual vos deu a lei, em Horebe, para todo Israel, para que cumprais os meus mandamentos. Depois a gente vai falar, nos últimos dias, enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição, porque ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Então, mais uma vez, essa relação de Moisés com Elias, inclusive a gente vê onde? No Monte da Transfiguração, nós vemos Moisés e Elias. Por quê? Porque Deus tem essa relação de Moisés com Elias. Os avivamentos que existiram apontam para Elias. Né, a questão da lei, veja que Josias ele restaura a Israel por meio da lei de Moisés que eles acharam dentro do templo. Quando o templo foi lá cavado, tinha uma lei que estava oculta, então foi restaurado por meio de Moisés.
Então é uma questão da relação de Deus. Inclusive a gente já fez vídeos sobre isso, sobre essa restauração do Senhor, apontando aí para Moisés. Então algumas pessoas vão perguntar para mim, beleza, nós entendemos a questão do deserto, mas o que seria exatamente o deserto? Irmão Tiago, será que nós podemos dizer que o deserto é necessariamente um lugar literal? Será que o deserto é necessariamente um lugar físico? Ou será que isso seria uma figura de linguagem? Bem, eu vou trazer minha opinião aqui, o que eu entendo, o que eu penso que é bem parecido com o que o irmão pensa, porque a gente já conversou sobre isso. Irmãos, existem algumas pessoas que, por exemplo, vão dizer para você que o deserto é necessariamente você ir para um lugar necessariamente deserto. Outras pessoas vão dizer que não, o deserto não existe uma figura de linguagem, porque de fato, se você for ver, irmãos, nós vivemos tipologicamente no deserto. Porque quando nós nos batizamos, nos convertemos, é como se nós saíssemos do Egito e saindo do Egito, hoje nós estivéssemos no deserto em relação para irmos para Canaã. Mas quando fala de deserto aqui em Apocalipse, existe uma relação física. E essa relação física, muitas vezes nós passamos na nossa vida, na provisão de Deus. Mas existe uma relação para os últimos dias, que é aquela relação escatológica, final. Irmãos, existem algumas pessoas que estão dizendo que existem pessoas que precisam sair de onde estão e ir para um deserto lá em Israel. Outras pessoas dizem que, na verdade, as pessoas já devem agora sair das suas casas e viver no campo. Existe uma série de interpretações, mas o que eu quero dizer para você é que, irmãos, o deserto vai ser o momento que Deus chamar as pessoas. Cristo diz assim, que quando vires a abominação da desolação no lugar santo, né, quem lê entenda do profeta Daniel, os que estiverem na cidade fujam para os montes. Veja, houve um chamado de Deus, houve, né, um testemunho de Jesus, e o momento deveria ser o correto para as pessoas saírem. A mesma coisa acontece com Ló. Houve aquele chamado de Deus para que Ló saísse da cidade. Deus chamou Noé para que Noé entrasse na arca. Veja, é sempre o chamado de Deus. Então, irmãos, agora é o momento que nós ainda precisamos trabalhar. O evangelho precisa ser pregado. Nós não temos que ter uma posição de covardes nesse momento, mas uma posição de trabalhar. Seria muito fácil nós irmos para o meio do mato, para o meio do campo e ficarmos escondidos tocando alimento e os nossos irmãos perecendo, as pessoas não recebendo o evangelho. Então não é momento ainda de você querer fugir. Porém vai haver um momento que isso vai ser necessário. Então eu quero dizer para você que eu quero olhar os exemplos dos homens do passado. O que foi deserto para eles? Não querendo te cortar, Israel, mas já que a gente está falando de Elias, olha só, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Tá vendo? Brincadeiras à parte, vamos terminar a gravação logo porque eu vejo que vai chover. Então, olha que interessante o que foi deserto para as pessoas no passado, chamados heróis da fé aqui, de Hebreus capítulo 11. Verso 36 diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, algemas e até prisões, tá? Algumas pessoas passaram por isso. Outros, por conseguinte, disseram assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, e andaram peregrinos vestidos de pele, de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Relação até com João Batista, Elias, os profetas de Deus, aqueles que tinham fé. Aí diz assim: homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros, que são tocas. Tá vendo? Essas pessoas, nesses momentos de dificuldade, eles estavam em deserto, realmente. Mas também estavam onde? Nos montes. Jesus fala: quando vires a abominação da desolação, fujam para os montes. Lá em Mateus 24 vai ser dito para as pessoas fugir para os montes. Em Isaías capítulo 15 para 16, ali mais ou menos no 16, nós vamos ver que Deus manda que os desterrados de Israel se escondessem aonde? Em Moabe, região montanhosa. Isso significa o quê? Eles se escondendo da perseguição, se escondendo no momento correto, quando fala lá que o dominador estava dominando, destruindo sobre a terra. Ô Jane! Ô Jane! Jane! Pede pro cachorro parar de latir! Isso vai ser parte do making off. É. Ô Jane! O cachorro tá latindo, atrapalha aqui! Aí diz assim, ó. Então você veja, o mundo não era digno desses homens. O mundo não pôde receber esses homens porque eles eram homens santos, homens que viviam uma vida pela palavra. E nesses momentos de dificuldade, imagina, estavam no deserto. O que acontecia no deserto? Deus provia. Estes homens se esconderam onde? Pelos montes. Deus proveu no monte para as pessoas. Diz que eles se escondiam nas covas. Você percebe? Eles estavam recebendo da provisão de Deus. E a Bíblia fala que o tempo do deserto vai ser 1260 dias, 3 anos e meio.
que a pessoa vai comer no deserto? Irmãos, o deserto é um lugar que não se planta, é um lugar que não se colhe, é um lugar que não se compra, que não se vende. Enquanto o mundo vai estar todo fazendo comércio de Babilônia, os santos de Deus vão estar recebendo a provisão, a água brotando da rocha, o maná caindo, veja, o pão e a água que Elias bebia. É a mesma coisa. Então aqui nós vemos aqui uns exemplos do deserto. São desertos, montes, covas, antros, entende? Então existe essa relação. Então olha só que interessante. Para a gente encerrar essa parte das figuras, depois a gente quer tratar algumas outras questões também importantes e relacionadas ao deserto, nós precisamos lembrar assim, ó, que houve muitas figuras. Nós citamos Moisés e Elias porque são figura das duas testemunhas e que eles também são conduzidos para o deserto, né? Mas a gente poderia falar de muitas passagens, como por exemplo, o próprio João Batista, que ele é chamado de a voz do que clama no deserto. Por quê? Porque você vê que João Batista era descendente, né, de sacerdote. O seu pai, Zacarias, oficiava no templo. Mas pouco antes da vinda de Jesus, da primeira vinda, a gente percebe pela história que houve uma migração dos sacerdotes que serviam no templo e muitos sacerdotes estavam descontentes com a corrupção generalizada que tinha no templo, que eles saem dos templos e eles vão para lugares desertos. Tanto que se hoje você vai para Israel, lá você tem Qumran, que era um local onde muitos desses sacerdotes e escribas que não concordavam com muitas coisas, eles se retiraram para esse local desértico, né, próximo ali ao Mar Morto, aonde eles se retiravam para se consagrar, para se purificar, para transcrever as escrituras, né? Por isso que hoje a gente tem os pergaminhos do Mar Morto, né, os pergaminhos de Qumran, e ali você vê que tinha muitos mikves, que eram aqueles... Os batismos. Os banhos de purificação, porque eles focaram muito nessa purificação, aguardando, porque eles entendiam que era o tempo próximo à vinda do Messias. Embora talvez eles tivessem uma visão um pouco distorcida, eles esperavam um líder político, religioso, mas o conceito por trás disso é, eles vão para um deserto porque eles estão aguardando a vinda do Messias, né, do Cristo, que viria para libertar. E é interessante porque você vê que João Batista, ele é associado a esse movimento, né? Não há nenhuma comprovação cabal, mas ele é associado, porque João Batista, ele era de uma descendência sacerdotal, mas ele vai para o deserto. No deserto, você vê que ele come gafanhotos, mel silvestre, se veste de pano de saco, que vai apontar para jejum e tudo mais. Mas nós vemos que aqui tá vindo de novo uma figura de Elias, né? João é uma figura de Elias, ou no espírito de Elias, preparando o caminho para o Senhor. E aonde que João se encontra enquanto ele está fazendo isso e até a vinda de Cristo Messias? No deserto. Entende? Então a gente tem várias figuras que estão mostrando isso. E no tempo do fim, nós temos um tempo de grande apostasia, né? Mas nós também temos um tempo de grande avivamento para muitas pessoas, aonde você vai ver que Deus vai levantar uma geração de João Batistas, vozes clamando no deserto, preparando o caminho para a segunda vinda do Senhor. Então a gente tem várias figuras, né? Uma última, bem breve, a gente tem a figura de Estevão e de Felipe. Né? O que é Estevão? Estevão e Filipe, eles são ali basicamente uma figura das duas testemunhas. A gente já falou isso aqui no canal antes, né? Por exemplo, são levantados 7 diáconos, dos 7 igrejas, né? Mas 2 delas, Esmirna e Filadélfia, são as que são irrepreensíveis. Uma figura dos 7 diáconos, não estou dizendo que os outros tinham pecado, a Bíblia não fala isso, mas Estevão e Filipe são os que são lembrados, porque foram usados poderosamente. Só que você vê, Estevão, ele prega em Jerusalém e ele vai fazer sinais, prodígios, mas ele vai ser apedrejado e morto, né? Figura de tipo Moisés, que não entrou na Terra Prometida, morreu antes, ou da igreja que vai isso, e vai morrer, né? Mas do outro lado nós temos aqui Felipe, que no meio da perseguição que se levanta em Jerusalém, ele foge para Samaria, e veja que não é pecado fugir. Você vê que a igreja fugia, né? A Bíblia fala, né? Fujam para os montes. E ele vai para Samaria e ele continua pregando. E quando ele está em Samaria, pessoas estão crendo, pessoas estão sendo batizadas, derramamento do Espírito Santo. Você vê que ali aparece um anjo para ele e diz, olha, vai para o deserto de Gaza. Isso, caminho de Gaza, que era um caminho deserto, né? E veja que às vezes a gente pensa assim, ó, muitas pessoas quando a gente fala de deserto, tem uma associação de deserto com dunas de areia.
né? Isso é deserto, né? Tipo o deserto do Saara, enfim, outros, né? Mas não, quando a Bíblia fala de deserto, ela está falando de lugares ermos, como foi o texto de Hebreus, né? Lugares retirados, cavernas, enfim. Ele estava falando de lugares afastados, onde não há pessoas. E para cada uma, se vocês forem olhar a história da igreja, cada um deles fugiu para lugares diferentes, que também eram desertos, eram lugares afastados e retirados. E nesse contexto, você vê que Filipe, ele vai novamente ter anjo aparecendo na história de Filipe, assim como foi com Elias, anjo trazendo comida. No caso de Moisés, o anjo do Senhor acompanhando eles. No caso de Jesus jejuando 40 dias no deserto, anjos vindo servir. Agora com Filipe você tem um anjo que não trouxe comida, mas está dando direções para ele, até que Filipe vai ser arrebatado. Estevão mora em Jerusalém, Filipe, que ele vai para o deserto, ele permanece até ser transladado, ser arrebatado. Figura da igreja sendo arrebatada. Figura da igreja, entende? Então a gente sempre tem figuras mostrando isso, que muitas pessoas vão ficar, principalmente no epicentro da grande tribulação, que eu creio que é Jerusalém. No epicentro vai ter muita gente morrendo, mas no resto do mundo vai ter muita gente sendo conduzido para fora de um sistema, para lugares ermos, afastados, retirados, e que vão permanecer vivos, assim como Filipe, até o arrebatamento da igreja. Entende? Então essa mensagem do deserto, ela está associada ao tempo do fim e ela tem figuras tremendas. Então assim, irmãos, você viu todos esses exemplos do irmão Tiago aqui, então eu quero mostrar para vocês o que pode acontecer no deserto, na verdade que acontece hoje, mas isso vai tornar a acontecer no fim. Então olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 1, diz o seguinte para nós. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Inclusive a gente vai trazer um estudo interessante que vai tratar desse tema aqui. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Veja, eles comeram do manjar lá espiritual que era o maná. Eles se alimentaram da provisão de Deus. E beberam da mesma fonte espiritual porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Você percebe o que Deus estava fazendo no deserto? Deus estava provendo por meio do maná espiritual, que é uma relação com Cristo, e daquela pedra que o seguia, que inclusive os judeus já tinham esse entendimento que a pedra seguia eles, que ela dava as águas. Aquilo é uma relação do Espírito Santo saindo da pedra, que é Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Irmãos, isso aqui acontece dia a dia com nossas vidas. Mas você precisa entender que ele também está trazendo uma relação com o fim aqui. Com as pessoas que vão para o deserto. Preste atenção. Olha o que vai acontecer com pessoas que elas vão receber a mensagem e elas de fato vão para o deserto com a igreja, mas elas não eram pessoas que estavam corretamente no Senhor. Eram pessoas que não tinham o coração no Senhor. E diz assim, ora, estas coisas tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más. Então veja, vão haver pessoas que vão para o deserto com a igreja, mas elas vão ter o coração cobiçoso e vão querer cobiçar as coisas de Babilônia, as coisas do Egito, e essas pessoas vão tentar aqueles que estão no deserto. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Como é que as pessoas vão comer e beber no fim, irmãos? Pela marca da besta. Tem pessoas que vão estar no deserto, mas vão voltar para trás porque vão sentir falta de comida. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Quem é? Nós não falamos de uma prostituta em Apocalipse, a meretriz? Ela é que é a mãe das meretrizes e comete as abominações e as prostituições e imoralidades. Então é uma relação com as pessoas se contaminarem com Babilônia. Não ponhamos o Senhor à prova, como eles fizeram, disseram, o Senhor está no nosso meio. E aí você vai ver que houve aquela tentação, aquela contenda em Mara, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordiduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. O que é isso aqui? Pessoas no deserto reclamando, será que nós vamos morrer de sede? Será que nós vamos morrer de fome? Depois deles verem todas aquelas maravilhas do Senhor, eles reclamaram das coisas que o Senhor estava fazendo. Estas coisas lhes sobreviram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Eu pergunto para você, os fins dos séculos tinham chegado no tempo de Paulo? Não tinham chegado. Ele está falando para pessoas que vão estar no futuro. E ele está mostrando o que vai acontecer no deserto. É claro que você pode ter uma aplicação para os dias de hoje.
Mas ele está apontando isso também para pessoas que vão estar lá no fim. Vão haver pessoas que vão murmurar, que vão tentar a Deus, que vão querer voltar para o deserto e que vão apostatar da fé, mesmo tendo chegado até o deserto. Era como aqueles fariseus que iam até o deserto e viam João Batista, mas não mudavam de vida. Então assim, irmãos, a gente está finalizando esse vídeo, mas eu espero que você possa entender um pouco do que significa deserto. Irmãos, deserto é a provisão, o principal de você entender de deserto é a provisão que o Senhor vai ter sobre nossas vidas e a provisão que Ele vai trazer sobre nós para não dependermos mais do nosso próprio braço, mas sim do seu próprio braço, ou seja, do braço de Deus. Então Deus vai fazer isso nos últimos dias sobre a igreja, porque Deus vai estar protegendo o seu povo para que hajam testemunhas vivas da vinda do Senhor, como vai dizer em Isaías, né? Que os teus atalaias venham à volta do Senhor. Então é isso que irá acontecer sim nos últimos dias. Então, irmãos, não vamos cair nesses tipos de pensamentos que ensinam que você precisa estar estocando alimento, que você precisa estar correndo para lá e para cá, guardando alimento, fazendo... Não para a grande tribulação, isso não vai acontecer. Você quer guardar alimento na sua casa para uma falta, alguma coisa, tudo bem. Agora, você ficar guardando isso para aqueles últimos dias não faz sentido, irmãos. É isso aí. Então, só para vocês entenderem, quando a gente fala de deserto, deserto é uma figura bíblica, está relacionado para um tempo específico, que é o tempo do fim. Tá? Às vezes as pessoas querem começar agora sem saber por quanto tempo elas vão querer se retirar, né? Quando a Bíblia ela fala de um tempo específico, né, que começa quando vocês virem a abominação desoladora, existem todos os sinais. Só que qual é a admoestação que a gente quer deixar ao encerrar esse vídeo? É que o deserto ele é um local onde a Bíblia diz que, de certa forma, para aqueles que creem, para aqueles que são fiéis a Jesus, é um local de provisão. É um local onde as pessoas vão realmente ver a mão poderosa do Senhor provendo. As pessoas vão ver anjos, vão ver coluna de fogo, nuvem. As pessoas vão ver Deus fazendo milagres que eu chamaria de criativos para prover para o seu povo. Mas também é um local para aqueles que não estão firmados no Senhor de provação, porque vai ter muito coração sendo provado no deserto. Sabe quando a Bíblia diz assim que daqueles que saíram do Egito depois de ver a mão poderosa de Deus, a Bíblia diz ali que teve pessoas que murmuraram. Vai ter gente murmurando, vai ter igreja murmurando no deserto, irmãos. Vai ter pessoas que não estão bem firmadas no deserto, que vão voltar e vão dizer assim, nossa, eu acho que eu vou ver essa tal marca da besta. Por quê? Porque lá no mundo eu tinha alho, eu tinha tempero, eu tinha pepino, cebolas, internet, né? Academia. Entende? Então a Bíblia ela vai mostrar para nós esse contexto. O deserto ele é um local de provisão de Deus, mas ele é um local também onde muitos corações vão ser provados diante do Senhor, aonde a gente vê muitas pessoas murmurando. Talvez até homens de coração sincero vão ter aquele desejo de morrer, porque a gente fala assim, ó, de Elias, né? Elias, um homem de Deus, um profeta de Deus, figura das duas testemunhas, mas em certa ocasião ele sente aquele desejo de morte, mas você vê o quê? Deus enviando seu anjo para consolar. Então eu entendo que deserto, diferente do que muitas pessoas elas pregam, né? Eu vejo que o deserto literalmente talvez seja a hora mais difícil da igreja, mais obscura, os últimos momentos antes da vinda de Jesus, mas também é um tempo de provisão, é um tempo de milagre, é um tempo de ver a mão poderosa de Deus agindo como nunca se viu antes na face da história. Se a tribulação é como nunca houve, nunca mais haverá, eu creio que a intervenção de Deus também vai ser como nunca houve e nunca mais haverá. Né? Amém, irmãos. Espero que vocês tenham sido edificados por esse vídeo, né? Se inscrevam nos nossos canais, canal Reino de Deus, canal Graça e Conhecimento, e traremos mais material para vocês assim que possível, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.